Tecnologia, entretenimento, internet, mídias digitais. Papo de Futuro. Com Beth Veloso. A decisão do governo de São Paulo de adotar a inteligência artificial em sala de aula gerou debates intensos. Para desbravar o tema da plataformização da educação, nós conversamos a partir de agora com Beth Veloso, jornalista e consultora legislativa. Olá, Beth, como é que a gente vai começar a abordar esse tema? Olá, Cláudio, também bom dia aos ouvintes e aos espectadores. Cláudio, esse é um fenômeno que começou de uma maneira bastante tranquila, silenciosa, um pouco lenta até, e acabou dominando realmente os espaços educativos, educacionais e políticos. Hoje, mais de 70% das universidades dependem das estruturas digitais de gigantes como Google e Microsoft e uma parcela menor da nuvem que é propiciada pela Amazon. Primeiro, uma pequena contextualização com relação a essa notícia que inspirou o tema do programa, que foi justamente de que o Estado de São Paulo está pensando em usar a IA generativa, o ChatGPT, para gerar conteúdo para os alunos, realmente para as escolas públicas, sob a supervisão do conteúdo dos professores. Esses chats, eles próprios não recomendam esse tipo de uso da inteligência, porque os dados são os dados da internet e não são dados verificados nem verificáveis com plenitude. Portanto, voltando aqui para o nosso assunto, essa chamada plataformização da educação, ela parece algo trivial quando a gente pensa realmente numa sociedade que é uma sociedade da vigilância. Por quê? Porque a gente tem realmente o intelecto, a intelectualidade nacional nas mãos de empresas estrangeiras. Isso que a gente chama o tempo todo da Shoshana Zuboff, a grande, teórica do assunto, de uma colonização, da nossa cultura e do nosso conhecimento, desde a pequena infância, inclusive. Então, não são só apenas relatórios, teses, artigos acadêmicos que vão estar sobre o escrutínio dessas big techs, mas a gente está falando, inclusive, dos e-mails das universidades. Então, imagina o poder, Cláudio, que essas empresas terão acessando os dados de todos os estudantes brasileiros. Para entender melhor os riscos dessa plataformização, eu convidei o professor Nelson Preto, da Universidade Federal da Bahia, uma verdadeira autoridade no assunto. O professor pesquisa há muito tempo como é que a tecnologia pode ser benéfica para a educação e como é que ela está sendo usada de maneira muito, muito, muito perigosa. Vamos ouvi-lo. O ponto central e maior de tudo isso aí está na perda da soberania digital do país e que isso, no pensamento, no campo da educação, é absolutamente grave por conta de que nós estamos formando as juventudes do nosso país com um uso exclusivo destas tecnologias que não são tecnologias soberanas, não são tecnologias aqui produzidas, ou mais do que tudo, se apropriando dos nossos dados. Então esse é um ponto central e temos um movimento bastante grande com vários acadêmicos no Brasil inteiro, num trabalho muito forte de convencimento do governo federal da importância de trabalharmos na busca da soberania digital. Beth, e pelo visto a questão envolve privacidade, soberania e até questão financeira, é isso? Exatamente, a questão da valorização dos professores, como coloca o professor Nelson Preto, a seriedade da educação brasileira, esses pontos que você colocou e, sobretudo, a questão financeira. Eu acho que essas informações que a gente coloca na mão das big techs, de toda uma população escolar em nível nacional e do próprio funcionamento das nossas universidades, da conectividade, dos bancos de dados, isso traz realmente uma discussão sobre os lucros dessas plataformas, às custas do que a gente tem de mais precioso, de mais valoroso, que é justamente toda a história do nosso conhecimento, da geração, da produção realmente do que a gente tem de mais importante nessa sociedade. E
isso aconteceu exatamente em função da desmobilização dos centros de informática. Os custos a partir daí, porque primeiramente, Cláudio, as plataformas passaram a oferecer esses serviços de nuvem, de e-mails, de gerenciamento e conectividade e sistemas, inclusive como o Word, enfim, aplicações para as universidades e depois para as escolas, gratuitamente. Só que facinho, em pouco tempo, a ideia mudou e os preços, os custos desses serviços subiram assim de maneira vertiginosa. Portanto, vamos ouvir o professor Nelson Preto sobre esse histórico, sobre essa trajetória. É um uso absolutamente equivocado e irresponsável das tecnologias de comunicação e informação, as tecnologias digitais na educação. Uma coisa não substitui a outra e o mais importante de tudo isso é ficar muito claro de que não estamos fazendo um discurso aqui contra a inteligência artificial, contra os livros digitais, contra a presença de qualquer tecnologia. O que está falando é de um uso absolutamente irresponsável, de que simplesmente pensa que ao colocar a inteligência artificial à disposição dos professores para fazer as suas próprias aulas, você está fazendo algum tipo de educação com um mínimo de seriedade e com um mínimo de compromisso político. O ChatGPT, a inteligência artificial generativa, todas essas tecnologias, ao longo de toda a vida da educação, sempre estiveram presentes, desde a mais primitiva, um lápis, certo? E sempre foram incorporadas na educação a partir de um projeto pedagógico liderado por professores e professoras. Isso é que é o fundamental, é isso que precisa acontecer. Beth, ao que parece, com isso as universidades e escolas acabam ficando um pouco mais vulneráveis, né? Qual seria a vantagem, então, para governos como o de São Paulo ao adotar essa plataformização? Cláudio, é preciso a gente entender e não apenas noticiar, informar, ver o que está o contexto. E realmente, eu perguntei para o professor Nelson Preto por que a plataformização tem sido um movimento tão forte na educação brasileira. O que está por trás disso? Quais são os interesses? Enfim, quem está ganhando realmente com esse processo da gente transformar tudo em plataformas, numa dinâmica que é muito parecida com o que acontece na educação de outros países, como os Estados Unidos, e que o Estado brasileiro, inclusive as nossas próprias escolas, Cláudio, não estão preparados para isso, porque muitas escolas não têm nenhum banheiro adequado, o que dirá toda uma conectividade para fazer, por exemplo, um ensino híbrido, uma educação híbrida, substituir os livros impressos, enfim, é uma realidade completamente diferente da nossa. Portanto, qual é o interesse, contextualizando, do governo de São Paulo? Qual seria, né, o ganho das autoridades em estar avançando, ou seja, fortalecendo, impulsionando tão rapidamente esse movimento de domínio das plataformas no setor educacional? Existem várias questões que estão colocadas aí. A primeira, e essa é absolutamente lamentável, é a pressão da indústria, dos grupos, dos grandes grupos econômicos que estão por detrás das plataformas, incluindo aqueles sistemas de inteligência artificial, querendo entrar em todas as áreas da sociedade de forma irresponsável. Esse é um ponto que é fundamental e eu acho que dá um grande debate, uma grande discussão sobre o que podemos fazer para poder enfrentar isso. O segundo elemento é, obviamente, analisar a situação do governo de São Paulo e como eu falei, já não é a primeira vez e que há nítida ligação entre a Secretaria de Educação com as empresas que trabalham com tecnologias na educação, particularmente o secretário já foi dono, diz ele hoje que não é dono da Multilaser, que é uma grande empresa que vai penetrando em todos os mercados da educação e fora da educação. Então, o enfrentamento da questão tem que se dar por diversas vias. De uma delas, aqui, do ponto de vista legislativo, com regulação. Essas plataformas, todas essas tecnologias precisam ser reguladas, porque, na verdade, nós estamos falando de um grande capital. É só perceber que esses 5 grandes grupos, entre os 10 maiores riquezas do mundo, meia dúzia estão ligados a gente ligada à TI e a comunicação, todos do Vale do Silício americano. Beth, e como é que esse debate se encaixa no cenário legislativo? A gente tem que trazer esse debate para as comissões, para o plenário, para uma comissão geral
esse movimento ele tem se intensificado, ele tem se ampliado, e me parece que não há uma consciência tão ampla de discutir realmente os prós e os contras. É claro que existem vantagens também, como o professor Nelson destaca, a gente não é contra a tecnologia de modo algum, mas ela não pode substituir o humano, e isso é um consenso no mundo inteiro. Existem também projetos de lei tramitando sobre isso na Câmara, muitos parlamentares extremamente habilitados para debater o assunto. Nós temos que lembrar também, Cláudio, que a gente está aí num processo intenso de conectividade das escolas através do leilão do 5G, de avanço aí por meio de antenas. As escolas nunca foram bem conectadas, mas a gente está olhando o outro lado nesse momento, que é o lado dos sistemas, dos aplicativos, do armazenamento dos dados de todo o sistema e da infraestrutura educacional brasileira. E é importante demais que a universidade, que é o centro do nosso berço do pensamento crítico, que ela não esteja realmente submetida a uma ideologia mercadológica, né, que negligencia a ética e negligencia a liberdade do pensamento democrático. Portanto, o nosso convite é esse, Cláudio: autonomia, soberania, porque sem isso não há democracia. Sem isso, é tudo conversa de bar. Você pode participar do debate sobre esse assunto nas mídias digitais da Rádio Câmara, no YouTube da Câmara dos Deputados. Envie temas, críticas ou sugestões também para o programa, para esse quadro, para o WhatsApp da Rádio Câmara, 61 99978 9080, ou para o e-mail papodefuturo@câmara.leg.br. Beth Veloso, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. Muito obrigada e até a semana que vem.